Dá para fazer uma analogia dizendo que o tesouro é aquela semente da parábola do semeador que foi lançado no coração. E essa semente, ela foi atrapalhada, conforme a parábola de Jesus, por alguns intrusos, as aves do campo, os espinhos e outros inimigos que vieram e roubaram a semente. Esse tesouro precisa ser protegido. Nós estamos falando isso porque temos desenvolvido nesses últimos domingos essa temática: defenda a sua fé. Quando a gente olha para a apologética, que é a matéria que estuda a defesa da fé, nós entendemos a importância de pedirmos a Deus que levante pessoas com esse departamento apologético. Pessoas que, crentes em Jesus, que tenham a capacidade de se posicionarem e de defenderem de forma racional, ética e espiritual a fé cristã. É pedir a Deus que levante pessoas cristãs preparadas para responder todo aquele que pedir razão da nossa esperança, conforme Pedro menciona. Pedir que Deus levante gente disposta a batalhar de forma diligente pela fé evangélica que um dia foi entregue aos santos, conforme a carta de Judas também menciona. Gente que esteja como o comportamento dos bereanos, porque o texto de Atos 17:11 diz que esses de Bereia ouviram a palavra pregada e eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda avidez, com todo gosto, com toda vontade, mas eles foram examinar nas escrituras para ver se conferia, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós precisamos de gente crente hoje que busque a palavra, que retorne a palavra. Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes, especialmente os religiosos, porque ele disse assim: vocês erram, vocês se equivocam, vocês cometem deslizes, porque não conhecem as Escrituras Sagradas. Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Há uma preocupação no nosso coração, na liderança dessa igreja, com os pastores e o conselho, de resgatar o conhecimento, a formação bíblica dessa igreja. Há pretensões nossas, quando tivemos as salas funcionando aqui, talvez antes do culto inicial ou depois do culto da matinal, nós temos uma classe de 1 hora, 1 hora e 15, para estudar a palavra, para oportunizar as pessoas a buscarem uma defesa mais sólida, mais consistente daquilo que crê. É isso que estamos falando do defesa da fé. Defenda a sua fé. Nós começamos com Salmo 73, o Asaf, um grande compositor, um músico em Israel, mas que quase teve a alma colapsada porque ele começou a olhar para o mundo e as deslizes que existiam no mundo, as injustiças, e ele entra em crise. Por que os ímpios prosperam? Eu tento fazer tudo certinho, nada dá certo, nada acontece. E os caras não, eles surrupiam, eles maltratam, eles subornam, eles pintam e bordam, e eles vão bem. Até que Asaf entrou no templo e ele atinou contra o fim deles, o fim dos ímpios. Então não é simples assim. E ele descobriu um Deus que é muito presente, um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que traz esperança, segurança, orientação e também fonte de alegria e prazer. Agora, junto com o pastor Alessandro, nós trabalhamos sobre os ismos da modernidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu me detenho na palavra, que é a verdade, quando eu me encontro com Cristo, que é a verdade, eu tenho que olhar o mundo de forma a confrontar tudo o que o mundo apresenta à luz da palavra, para criticar isso. E é importante, você não pode ser uma pessoa que vai com as outras, pura e simplesmente, uma pessoa que é altamente manipulável, pessoas que se colocam como marionetes para que as pessoas façam essa manobra social com você. Então, nós não estamos hoje aqui desafiando a você a ter um ativismo político. Nós estamos desafiando você a entender um pouco o sistema do mundo, a discernir as forças que agem e operam, a ter um preparo mais bíblico e espiritual para fazer frente e confrontar essas ideologias que têm sido assim, de forma sorrateira, ensinada nas escolas, na mídia, na política, na economia
e inclusive de forma sorrateira dentro da igreja. Então nós queremos estar preparados para isso. O ser humano, ele continua buscando viver sem Deus, como se fosse autossuficiente, ou às vezes no lugar de Deus, ou às vezes contra o próprio Deus. E hoje eu quero concluir esta série, nós já estamos entrando em dezembro, e vamos falar Faz Brilhar, que é a nossa temática do musical, e nós começaremos no domingo que vem com essa direção já do Natal. Quero convidar você, portanto, a abrir sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 10, versículos 3 a 6. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, versículos 3 a 6, e diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Pai, eu quero pedir, me render diante da Tua presença, dizer da incapacidade pessoal e da dependência que temos do Teu Espírito para ministrar no nosso coração e para abrir os olhos do nosso entendimento para compreender. Por isso, traga todo pensamento cativo à obediência de Jesus nesta noite, tira toda a perturbação da alma, divagação espiritual e todo o bloqueio espiritual que possivelmente o inimigo das nossas almas tenta fazer. Mas agora nós fazemos frente, reivindicamos esse lugar para a Tua presença e a Tua glória, única e exclusivamente em nome de Jesus. Amém. A cultura e a fé cristã. Como é que você, crente em Jesus, deve viver no meio de uma sociedade que tem uma cultura? E às vezes essa cultura contradiz a palavra. É importante você entender que a cultura é a formação, ou é formada pelos valores, pelos costumes, linguagem, arte, crenças e práticas que vão mudar a vida de um povo. É o modo como o ser humano se expressa, quem é e o que crê. Isso é cultura. Agora, a fé cristã é um relacionamento estrito com uma pessoa, com o Senhor Jesus Cristo, e é revelado nas Escrituras e é vivido também. A fé cristã é vivida através do poder do Espírito Santo. Então, a fé cristã envolve crer, envolve obedecer e testemunhar as pessoas. Pois bem, agora na relação dessas duas coisas, da cultura com a fé cristã, algumas pessoas se perdem. Por quê? Algumas, elas se conformam culturalmente. O que seria isso? Eles absorvem como uma esponja tudo que a cultura diz, sem senso crítico, sem nenhuma análise e sem perceber as influências ruins que dentro da cultura possa existir. Pois bem, mas existe uma outra forma, que é a contracultura. A contracultura, a fé confronta a cultura e se opõe a tudo que a cultura diz que também é contraditório com o Evangelho. A contracultura resiste e combate a ética, a idolatria e os valores da sociedade que estão distorcidos. Isso é contracultura. Mas tem também a inculturação, que é uma fé que se expressa dentro de uma cultura, assumindo formas compreensíveis do povo, mas sem absorver as coisas ruins e negativas dela. É o que Paulo experimenta quando ele diz assim: fiz-me de tudo para com todos. Ele usa dessa estratégia de conhecer para assim aproximar das pessoas, mas sem absorver os pontos negativos da cultura. Mas tem uma outra posição que é a transformação, que é a fé não só resiste, nem só se adapta, mas ela atua de forma a mudar, a transformar, a renovar e a reformar a cultura, apontando para o reino de Deus, redimindo a cultura. Essa é a proposta, talvez, cristã mais adequada. A fé cristã, então, ela é transcultural e ela é encarnada. Transcultural porque ela está acima de qualquer cultura. A fé cristã não está submissa à cultura, ela está acima da cultura, por isso ela é transcultural. E ela é encarnada porque a fé cristã, ela é vivida dentro de uma cultura. O apóstolo Paulo tem uma experiência lá em Atenas, é muito bonito isso. Se você quiser olhar lá Atos 17, você vai descobrir que ele estava em Atenas e foi no Areópago
e estava olhando lá a praça, muitos deuses, e ele então usou toda aquela situação religiosa, cultural, da narrativa dos atenienses, para a partir dali ele pregar. E ele diz: vejo que vocês, atenienses, são muito religiosos, e como diziam os seus poetas. Então, Paulo, ele conheceu a cultura grega ateniense para fazer desse conhecimento uma ponte para transmitir a fé cristã e o evangelho. E fez uma ponte, portanto, ele estudou a cultura, ele entendeu a cultura e usou como ponte para anunciar a Cristo. Você e eu somos chamados, então, com a fé cristã, a viver dentro de uma cultura, de forma a discernir, porque nem tudo na cultura é bom ou mal. Você precisa avaliar à luz da palavra o que a cultura apresenta. Outra coisa, você é chamado a participar, porque você não pode se isolar no mundo, você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Mas onde? Dentro. O sal dentro do saleiro, ele não serve para nada. O sal tem que ser pulverizado. Também, quando você cultiva a horta e você tem um monte de esterco, e o esterco amontoado cheira mal, mas quando o esterco é incorporado na terra, ele produz. Então você é usado para salgar. Então o sal tem que estar fora do saleiro. A luz não pode estar debaixo da cama. A luz tem que estar num lugar onde possa iluminar. Então você não pode se isolar, mas você tem que ser sal e luz no meio cultural. Terceiro, você é chamado a transformar, porque o evangelho deve influenciar a cultura e não ser influenciado pelos valores contrários ao reino. O grande problema é que, por falta de formação bíblica cristã, os cristãos estão sendo influenciados pela cultura e assimilando de uma forma muito natural e simples, e é isso que nós estamos combatendo. A fé cristã não foge da cultura, não se conforma à cultura, mas atua dentro dela para transformar. Esse é o papel meu e seu como cristão. Então eu creio que esse episódio de Atenas deu subsídio para Paulo escrever essa carta à igreja de Corinto, dizendo assim que as armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante quanto ao conhecimento de Cristo, trazendo todo pensamento cativo ao conhecimento de Jesus. Eu quero tratar então dessa temática, defenda a sua fé, enfrentando as narrativas com armas espirituais. Não tenha dúvidas, nós estamos inseridos num mundo cheio de narrativas. E essa palavra, inclusive, está sendo muito usada no meio político, no meio social, no meio midiático. As narrativas, elas ocupam esses discursos que, na verdade, eles aparecem verdadeiros, mas eles são falsos, nas esferas ideológicas, na esfera cultural, política, religiosa, moral, econômica, virtual, social, acadêmica. Aparece também na comunidade científica, na comunidade tecnológica, psicológica, dentre tantas outras. Então você precisa identificar essas narrativas e confrontar essas narrativas à luz da palavra. E não apenas no campo das ideias, porque Paulo, a proposta dele não é você vai ter que debater com as pessoas da universidade, você vai ter que chegar no meio dessas pessoas que falam narrativas e no braço e no discurso. Ele diz, olha, nós precisamos nos revestir de armas espirituais para enfrentar essas narrativas. E é isso que Paulo vai ensinar neste lugar. Então eu quero dividir essa reflexão em 3 partes. Primeiro, falar um pouquinho sobre as narrativas. Segundo, sobre as armas espirituais. E terceiro, sobre o enfrentamento e o propósito que esse enfrentamento tem dessas narrativas. Vamos pensar um pouquinho sobre as narrativas. Na estrutura do pensamento do apóstolo Paulo, sofisma que ele usa nesse texto é equivalente a narrativas. Quando você vai fazer a pesquisa na língua grega sobre sofisma, você vai ver essa compreensão. Porque os sofismas e as narrativas são argumentos que parecem verdadeiros e convincentes, mas são estruturados e elaborados para enganar, manipular e distorcer a realidade. Por exemplo, às vezes eu estou em algumas reuniões, até institucionais, eclesiásticas, e aí algumas pessoas vão fazer alguma apologia, alguma defesa da sua ideia. Ele diz, porque nós que estamos num país, que ele usa essa expressão, de Estado democrático de direito. Aí ele quer defender a sua ideia, então, falando do meio político e comportamento social, ele fala, nós precisamos defender um Estado democrático de direito. Aí eu fui olhar um pouquinho sobre isso, porque esse Estado democrático de direito é um modelo de organização política em que o poder do Estado é limitado pela lei, exercido com base nos valores do povo, ou na vontade do povo, garantindo direitos
liberdades e de participação democrática. Agora, eu percebo que às vezes isso fica muito na linha do discurso, e a minha crítica sobre essa narrativa do Estado democrático de direito é se é verdade ou não na nossa sociedade. Por quê? No Estado democrático de direito, o significado é: ninguém está acima da lei, nem governantes, nem instituições, nem cidadãos. É verdade isso no país? Outra coisa que ele diz: as regras valem para todos e o poder só pode ser exercido conforme a Constituição. É verdade isso que a gente vê no nosso país? Um Estado só é democrático e de direito se ele protege e promove direitos como liberdade de expressão, temos no país; liberdade religiosa, temos no país; direito à vida e à dignidade. A nossa posição com relação ao aborto, será que protege isso? Direito de defesa, igualdade perante a lei. Então, esse discurso parece mais uma narrativa do que algo real e concreto, porque o discurso é verdadeiro e convincente, Estado democrático de direito, todavia é estruturado para enganar, para manipular, distorcer, e nem todos os direitos são garantidos conforme a nossa sociedade, e hoje nós estamos meio que manietados. Eu já disse, e as coisas então começam a complicar aqui, porque essa natureza das narrativas, elas podem ser de origem intelectual, ideológica, espiritual e moral. E esse tema é um pouco sensível. Quando eu entro nesse tema, eu estou entrando num solo meio pantanoso, mas eu queria dizer para você que eu estou mais preocupado com a minha consciência cristã, e às vezes tem alguns temas que a gente evita abordar, porque às vezes pode desagradar pessoas, mas meu irmão, eu quero manter a minha coerência com a fé cristã e falar hoje não de ideologia, não falar de posicionamento político, mas falar de valores bíblicos que estão sendo atacados e nós estamos assimilando com muita facilidade e gerando conflitos entre nós. Na área intelectual, nós temos os sofismas, que são argumentos fáusicos, lógicos, enganadores, discursos manipuladores, raciocínios e explicações que tentam fazer. E são construídos para convencer, mas não para revelar a verdade. No aspecto ideológico, a altivez que é mencionada no texto significa aquela arrogância ideológica. Nós somos os da verdade. A verdade está na nossa ideologia e a visão do mundo que desafia o que Deus revelou. Por exemplo, ideologia de gênero, dentro dessa altivez, nós somos donos da verdade. E a gente entende que isso fere a palavra de Deus, porque existe macho e fêmea, não existe meio termo, e tudo que é isso é ideologia, é narrativa que as pessoas utilizam no aspecto ideológico. Criam visões de mundo e valores alternativos à verdade. E aí a gente encontra nas esquinas gente imitando cachorro, gente imitando lobo, gente imitando gato e gente sendo o que quiser. No aspecto espiritual, o texto usa a palavra fortalezas, porque de trás das narrativas podem existir inspirações, mentiras, influências e seduções espirituais de trás das narrativas. Estruturas espirituais que vão aprisionar a mente das pessoas, dos indivíduos, e que vão interferir na cultura e também prender o pensamento das pessoas. Literalmente são prisões espirituais, emocionais e mentais. E dentro da natureza moral são os pensamentos cativos, porque esse texto diz que nós precisamos levar o pensamento cativo ao conhecimento de Jesus. Mas antes de estar cativo ao conhecimento de Jesus, é cativo a muitas outras ideologias e convicções pessoais que são abstraídas, assimiladas no contexto social, acadêmico e de forma geral da sociedade. Não ficam só na mente essas ideologias, na sua natureza moral, ela molda o comportamento das pessoas. Eu achei interessante um videozinho, e eu queria que você assistisse, eu peguei hoje à tarde, nem passei no culto da manhã, sobre um experimento social, para vocês perceberem a influência do meio sobre a vida das pessoas. Acompanhem comigo. Isso aqui vai mexer com a sua cabeça, olha só. Essa garota acha que está apenas esperando por uma consulta, mas na verdade ela está dentro de um experimento social. E todas as pessoas ao redor dela são atores. E cada vez que um bip aleatório toca, eles se levantam. Na primeira vez, ela ignora. Na segunda, ela já fica um pouco mais hesitante. Mas depois de alguns bips, ela também se levanta. Sem nenhum motivo lógico para isso. Basicamente, ela está repetindo o comportamento das pessoas ao redor. Agora, olha só o que acontece quando os atores vão embora um por um. O som toca e ela continua levantando. E aí trazem uma pessoa nova e a pessoa pergunta por que ela está se levantando. E ela simplesmente diz: porque todo mundo fazia isso antes. E aí pela cara dele dá pra ver que ele não entende muito bem, mas adivinha, na próxima vez que toca o bip, ele também se levanta.
E conforme mais pessoas entram que não são atores e veem todo mundo se levantando, elas também começam a seguir uma regra que nunca existiu. E é assim que as culturas são criadas, e é assim que somos influenciados pelas notícias que lemos, pelos filmes que assistimos, pelas músicas que ouvimos e pelas pessoas ao nosso redor. É assim que o normal é programado dentro da mente de milhões de pessoas. A maioria não questiona, a maioria só segue o bip. E talvez você venha comentar aqui que não, que você não é influenciado. Isso é apenas um sinal de que realmente a influência está sendo feita da forma correta, porque a verdadeira manipulação, ela não grita, ela é silenciosa. Então lembre-se, questione tudo. Curioso isso, né? Eu tenho uma brincadeira que às vezes com pessoas que vêm visitar a nossa igreja, são gente importante aí, a gente vai fazer uma refeição junto, e eu combino com o pessoal da mesa, na hora que a gente for fazer uma oração, convidar para sentar, nós 4, vamos pensar que é um casal que foi convidado para estar conosco. Então, os 4 que estão recepcionando, eu, né, e mais 2, 3 pessoas, a gente combina, nós vamos levantar um prato e fazer assim, E é curioso, então vamos orar agora, vamos. E nós levantamos o prato, e os visitantes, o que eles vão fazer? Levanta o prato também, a maioria levanta. Então, você entende que isto é uma repercussão do que a gente está falando sobre a questão das narrativas. O comportamento social muitas vezes é moldado pelo bip, o bip toca, tem que levantar, agora por que eu não sei. E é justamente essa crítica que é o recado desta mensagem, desse vídeo, nos traz. Agora, além da natureza ser intelectual, ideológica, espiritual e moral, os níveis são pessoal, cultural, institucional e espiritual. Quando fala do nível pessoal, nós estamos falando do pensamento pessoal sendo trazido cativo ao conhecimento de Jesus, porque os pensamentos moldam as ideias, dominam a mente do indivíduo. Está muito no nível interno, definindo crenças, interpretações, justificativas pessoais, traumas que moldam a leitura da vida. No nível cultural, nós estamos falando mais no âmbito coletivo, porque toda altivez que se levante contra o conhecimento de Jesus é a narrativa coletiva da autossuficiência. Nós não precisamos de Deus. Esse modo coletivo de pensar se levanta contra o conhecimento do Senhor. Exemplos aí são relativismo, tudo é relativo, nada é absoluto. O hedonismo, o importante é ser feliz. E entra todos os outros ismos, a cultura do meu corpo, eu sou o que eu acho que eu sou. E também as minhas regras, sou eu quem defino, não tem regras. Aqui se inclui todas as ideologias que, na maioria, excluem Deus. No nível intelectual, e aqui entra a palavra citada por Paulo, sofismas, porque é institucional. São argumentações tão bem estruturadas, presentes nas academias, presentes na mídia, na política, na educação, nos influencers de forma geral e em discursos oficiais. E essa narrativa se torna uma doutrina, um discurso formalizado que vai moldando a sociedade. E no nível espiritual, as fortalezas são estruturas mentais que vão promover opressões, cegueira espiritual, vícios, mentiras, deformidades, heresias e influências malignas. Paulo diz que o príncipe deste século cegou o espírito de entendimento das pessoas. Muitos não compreendem o evangelho. Muitas pessoas estão bloqueadas quanto à verdade do evangelho porque estão com seus pensamentos cativos a Satanás e toda a estrutura espiritual. E Paulo então vai agora entrar para uma dica: se existem essas narrativas, esses sofismas, essas altivezes, essas fortalezas, nós precisamos nos preparar para enfrentar. Como? Com armas espirituais. E aí nós vamos entrar nesse item, as armas espirituais. E eu quero considerar 3 aspectos disso. Primeiro, as armas não são carnais. Segundo, elas são poderosas de Deus. E terceiro, elas são expressas através de uma armadura que a Bíblia descreve. Comecemos como não são carnais. As armas espirituais não são carnais. O texto diz porque, embora andando na carne, somos carne e osso, nós não militamos segundo a carne. Nós não militamos contra essas estruturas de narrativas e sofismas e fortalezas e altivez com discurso, na força do braço. Nós temos que nos preparar espiritualmente para enfrentar. As armas carnais tentam resolver os problemas espirituais através de meios naturais, e Paulo diz: isso não funciona. As armas carnais dependem de manipulação, de força física, de retórica humana, de discurso bonito, de estratégias meramente construídas, pressão emocional, de violência ou imposição. É assim que as armas carnais operam. Mas as armas espirituais não dependem disto. A batalha do cristão não é travada com instrumentos humanos, é isso que Paulo quer dizer.
mas com recursos espirituais que são dados por Deus. Por isso que eu disse, a nossa proposta hoje não é você ser um ativista político, ideológico. A proposta nossa é você entender esse mundo conforme as narrativas dele, perceber que você precisa se revestir de armas espirituais e com estratégias espirituais enfrentar essas narrativas. Na verdade, a igreja vai precisar acordar mais para a oração, porque nós podemos falar mal das ideologias, mas a gente se dobra pouco para chegar a Deus. Tira todas as ideologias falsas da nossa nação. Pai, a gente vê isso nas universidades, eu não quero ver isso na escola do meu filho. Pai, eu não quero ver isso na sociedade. Eu não quero ver literatura infiltrando para deformar a família. Então, essa estratégia é espiritual e você e eu precisamos usar essas armas. Agora, a segunda coisa é que essas armas espirituais são poderosas em Deus. Eu gosto muito da palavra poder, porque Atos 1:8 usa, recebereis poder, é dunamis. E aqui a palavra poderosa tem do mesmo radical grego, dunamo, ou dunamatos. E esta ideia é de poder espiritual que na palavra você tem. Então você não vai enfrentar os discursos ideológicos simplesmente com retórica. Você vai se preparar espiritualmente, porque são poderosos em Deus para destruir fortalezas mentais, para desmontar sofismas, para quebrar resistências espirituais, para vencer tentações, para iluminar a mente, para libertar pessoas cativas na mentira e restaurar corações. É tão especial quando você vê uma pessoa liberta pelo poder de Jesus. Porque uma pessoa que era cativa, eu estava lembrando, de manhã eu fiz essa menção, nós estávamos num retiro com os pastores agora do presbitério, e conhecendo, cada um compartilhando a sua história da infância, e cada um tinha uma história macabra. Eu falei, puxa, como Deus tirou essas pessoas do cativeiro. Nós temos ali pastores que já foram traficantes, nós tínhamos pastores que já foram viciados em drogas, pastores que foram abandonados pela família, e Deus trouxe uma libertação desse cativeiro espiritual, moral, ético, para uma obediência de Jesus. E é isso que as armas poderosas em Deus fazem. Porque a força não está na fonte, a força está na fonte e não no usuário. Por isso que o profeta diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, porque o Senhor é a nossa força, a fonte, e não sou eu o usuário. Agora, as armas espirituais são expressas nos componentes da armadura espiritual. E aqui é importante fazer uma ponte desse texto com o texto de Paulo à igreja de Éfeso. Porque lá ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades e as forças espirituais do mal, que atuam nesse mundo tenebroso. Portanto, revestimos de toda a armadura de Deus. E ele começa a descrever essa armadura. Você precisa estar vestido do cinto da verdade. Meu amigo, você não pode viver na mentira. A sua vida não pode ser camuflada. A sua vida não pode ser uma fantasia. Você tem que andar na verdade. A verdade que firma, a verdade que sustenta e impede enganos. Então, não estou dizendo agora de comportamento ideológico, eu estou dizendo de comportamento ético. Você, como cristão em Jesus, tem que estar vestido com esta armadura, o cinto da verdade. Sem verdade, tudo cai, tudo desmorona. Um dia a casa vai cair. Agora, a segunda peça dessa armadura que ele menciona aqui é a couraça da justiça, e ela protege o coração contra a culpa, contra acusações e corrupção. Vestir a couraça da justiça é viver em justiça, blindando a minha alma. E é interessante, irmãos, porque temos que ter essa ciência que a base do trono de Deus é justiça e equidade. Por isso, em casa, você precisa aprender a fazer isso. Por exemplo, a gente percebe algumas famílias que têm 3, 4 filhos e às vezes um filho é preferido do pai ou da mãe e ele é mais tratado de forma diferente. Isso é injustiça. É injustiça você também deixar o seu pai e a sua mãe passando dificuldades e você não visitar, você não atender, você não dar atenção. Isso é injustiça e Deus vai cobrar. O justo é você abençoar aqueles que um dia te honraram e você deu muito trabalho até você se tornar esse marmanjão que você é hoje. Agora, além do cinto da verdade, além da couraça da justiça, você precisa estar com a bota do evangelho, que é a prontidão para caminhar e fazer reconciliação, levar a paz. Paz seja sobre esta casa. Você não é um porta-voz do caos, você é uma porta-voz da bênção, da paz de Deus sobre toda a sociedade.
E é interessante isso, porque quando você ocupa essa posição na sociedade, você começa a interferir. Eu sempre me recordo, quando estávamos ali no Templo Sede, na Rua dos Missionários, na frente tinha um lugar lá que fazia carrocerias, e uma vez o patrão estava brigando com o empregado. E era uma situação muito grave, eu achei que eles iam se matar literalmente. E a gente entrou naquele ambiente, cumprindo a bota do Evangelho. Vestido, você chega naquele lugar e você apazigua aquela situação. Bom, esse homem depois se tornou meu amigo, esse patrão. E eles continuaram vivendo harmonicamente, ele como funcionário, naquele lugar. Você é responsável por isso. E o escudo da fé, ele apaga todos os dardos inflamados, as setas que são atiradas contra você. E aqui vem seta das dúvidas, do medo, das mentiras e das acusações. Fé e confiança ativa. Você sabe que o próprio Senhor Jesus enfrentou isso, porque depois do Pai ter estado com ele no dia do batismo, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora passa em Lucas 4, você vai ver uma pergunta de Satanás: se és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Olha só o que Satanás está fazendo. O Pai acabara de dizer que ele é filho amado. Agora Satanás vem colocar dúvida como dado inflamado. E ele teve que se preparar do escudo da fé, e ele aplicou e usou a palavra: está escrito. O capacete da salvação vai blindar, proteger a sua mente, os pensamentos, e definir a sua identidade, segurança e esperança em Cristo. E é muito interessante você sempre lembrar disso. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho e se alojem aí dentro do seu coração, da sua mente e entendimento. Então vem alguns pensamentos absurdos, carnais, de tentação dentro da sua mente. E o que você tem que fazer? Você não pode agasalhar isso. E é isto que o capacete da salvação faz. Eu estou protegido nisso. E a espada do Espírito, que é uma arma ofensiva, que é a palavra de Deus. E com a palavra a gente resiste o inimigo e confronta as mentiras e vencemos as tentações. E em todo o tempo, Paulo usa no texto de Efésios 4, em todo o tempo com oração e súplica. A oração não é um acessório, queridos. A oração é a atmosfera da batalha. Orar mantém o guerreiro conectado à frente da batalha. Orar mantém o guerreiro em pé. Como está a sua vida de oração? Essa é uma descrição da armadura. Então essas armas espirituais são recursos divinos e não recursos humanos. É com essa armadura que você vence os sofismas, as mentiras, as fortalezas que se levantam contra Cristo. Precisamos nos levantar mais para orar pelo país. Há um embate espiritual sendo travado. E aqui eu queria que você colocasse essas lentes espirituais para entender que não é o que está acontecendo no Palácio do Planalto, não é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, na Câmara Legislativa, no Estado do Mato Grosso do Sul, nos governos, que é o fato. Além disso, existe algo no mundo espiritual, e este mundo espiritual se enfrenta com as armas espirituais. É isso que Paulo está dizendo. E por fim, o propósito do enfrentamento. E aqui nós vamos entrar em umas áreas bem nevrálgicas sobre as convicções. Porque o combate espiritual não é apenas defensivo, mas ele é transformador. O objetivo do enfrentamento não é derrotar pessoas, mas libertar as pessoas, libertar as mentes, restaurar os corações e submeter tudo ao conhecimento de Jesus. Esse indivíduo ateu que você convive em algum lugar, é trazer ele a confiança em Cristo. Esses dias atrás eu atendi uma pessoa que se dizia que era ateísta, e é interessante que depois eu tive uma programação e ele estava lá, e na hora de orar ele estendeu a mão. Eu falei: yes, é isso. Então você de alguma forma vai ser usado por Deus para tirar esse pensamento cativo a uma vida sem Deus para a obediência de Jesus, e essa pessoa vai ter o conhecimento de Cristo. Esse é meu papel e seu papel. E aqui 4 propósitos deste enfrentamento. Primeiro, destruir fortalezas. O texto diz que as nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso quer dizer romper com estruturas mentais e espirituais da mentira que têm aprisionado pessoas. Por isso que não é na força, no argumento, mas na arma espiritual. E essas fortalezas são vícios de pensamentos, as tradições contrárias ao Evangelho, tem a ver com os traumas que essa pessoa enfrentou na sua história, com as ideologias preconizadas, com essa massa de manobra, com mentiras repetidas e com hábitos destrutivos e até com justificativas de pecado.
Não, eu faço isso porque eu aprendi e não tem problema. E isto é uma fortaleza, e você precisa destruir essas fortalezas com armas espirituais. É mais que quebrar argumentos, é derrubar sistemas de pensamento que dominam a mente. Segundo, anular sofismas e toda altivez. O versículo 4 diz isso, que é enfrentar com um propósito de desmascarar a mentira e revelar a verdade, de expor a inconsistência das narrativas e dizer, bem, não é bem assim. Ah, pode ser de qualquer jeito, se você quiser ser cachorro, lobo, gato. Não, a Bíblia diz que Deus criou os animais, mas Deus criou o homem macho e fêmea. Então é isso. Então, para com essa ideologia que não tem fundamentação, à luz da minha fé. O enfrentamento para anular sofisma e toda altivez é para eliminar o poder do engano e destruir, significa também a lógica falsa que sustenta. Mas tem o levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque depois de destruir, depois de anular, vem um propósito positivo. Agora, esse indivíduo que foi liberto da bebida, foi liberto do crack, foi liberto da promiscuidade, foi liberto da pornografia, agora ele precisa ser trazido ao conhecimento de Jesus. E aí entra, meu irmão, o papel seu e meu de preparar os seus discípulos para que sejam conforme Jesus, que Paulo diz assim, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado nas pessoas. Porque esse pensamento que outrora estava destruído, enganado pelas narrativas, agora precisa entrar no abecedário cristão para conhecer quem é Jesus, o poder da oração, a importância da palavra, a importância da vida devocional, a importância da comunhão, a importância de fazer novos discípulos. É esta a ideia de trazer e de construir nessa mente das pessoas, trazer o pensamento cativo à obediência de Jesus. Esse é papel meu e seu. Por isso não é possível que você que já tem 5 anos de fé cristã, 10, 20, 30, não discipule alguém que começou ontem e precisa dessa assessoria, desse acompanhamento, dessa pessoa que discipulado, está do lado dessa pessoa para andar com ela e transmitir aquilo que você conhece. O discipulado da mente consiste em pensar como Cristo, interpretar a vida à luz de Cristo e obedecer não apenas por fora, mas por dentro. E também o quarto aspecto do enfrentamento é punir toda a desobediência. Estando prontos, versículo 6, para punir toda a desobediência. Punir aqui significa corrigir, disciplinar, tratar aquilo que permanece rebelde dentro de um coração. Não é violência, é restaurar a ordem espiritual. Confrontar o pecado, estabelecer o governo de Cristo dentro do meu coração e onde há resistência para que isso aconteça. Remover a mentira e preencher com a verdade. Quando você se submete a Jesus, você tem autoridade para tratar as desobediências que estão ao seu redor. Agora eu queria expor algumas narrativas da modernidade que têm trazido confusão no nosso meio. No meio evangélico, visto que essas narrativas não são confrontadas à luz da palavra. O meu papel aqui hoje com você é olhar essas narrativas à luz da palavra. Eu não tenho cunho político aqui nessa abordagem, e isso é muito preocupante porque no domingo passado, na minha oração final, eu falei, Senhor, o nosso país está triste pelos acontecimentos, porque a gente vê uma certa narrativa de cortina de fumaça, quando algumas coisas estão complicadas e preocupantes, eles levantam outra narrativa para apagar aquilo, e isso vocês sabem que é comum e é dito assim. Então, na minha oração, no domingo passado, no final do culto, da noite, eu falei, Senhor, eu gostaria que nesse país nós tivéssemos simplesmente uma justiça que a gente confiasse, uma justiça em que as pessoas que estão lá, elas não são manipuladas por ninguém, mas parece que isso é meio contraditório, porque onde eu indico todos aqueles que vão julgar minha causa, onde eu ponho as pessoas que eu quero, depois essas pessoas, você acha que vão contra mim? Então isso é meio incoerente, mas a gente não, é tudo legal, os caras são intocáveis, os caras são bons, pode saber que eles estão fazendo certo. Será que é verdade? Isso é narrativa. Então, eu estarei falando de princípios, de posicionamentos que distorcem a verdade bíblica. Agora, com certeza, vai confrontar com posicionamentos políticos, comportamentos ideológicos. Mas eu não quero me eximir por conta da minha consciência cristã dessa responsabilidade. Primeiro, sofisma. Defender Deus, família e pátria. Quando se usa essa expressão, o que nós vamos ouvir nas narrativas, isso é discurso fascista.
Mas como cristãos eu não tenho dúvida alguma que Deus é o fundamento da minha fé. Eu não tenho dúvida que família é criação divina. E eu não tenho dúvida que pátria e nação é espaço de missão do crente. E é ordem e responsabilidade, conforme Romanos diz assim. Então o sofisma e a narrativa que se levanta é: se alguém defende Deus, família e pátria, esse cara é extremista. Isso é narrativa. Esses valores devem ser vividos com equilíbrio e nunca abandonados. E não é porque eu defendo esse valor, eu sou vinculado a fulano e a beltrano. Segundo o sofisma, defender religiões afro é diálogo cultural. Então, não existe conflito espiritual. Isso é um sofisma, uma narrativa. Agora, em nome da inclusão, nega-se a realidade espiritual. Qual é a fortaleza de trás disso? O relativismo espiritual. Entende que todas as expressões religiosas são compatíveis com o evangelho, e na verdade não é. O erro é confundir o respeito às pessoas com a aprovação teológica das práticas delas. Qual é a verdade bíblica? O cristão deve amar e respeitar todas as pessoas, mas também deve discernir as práticas espirituais. Olha só para o livro de Atos, quando Paulo e Silas estavam lá em Filipos, e aquela menina adivinhadora, e ele discerniu e expulsou o espírito de adivinhação. Então ali, nós temos que ser cultural, respeitar o que ela crê. Não, se é algo do mal, nós não podemos concordar. Sofisma, para não parecer preconceituoso dentro de defender as religiões afro, o cristão deve ignorar os aspectos espirituais. Isso é narrativa. Terceiro, nomear aliados para julgar as próprias causas é normal. É assim que funciona a política moderna. A narrativa começa a ficar natural que governantes controlem o judiciário, que é o de fato que aconteceu em alguns países que são autocráticos ou autoritários, com governos autoritários, que é um caminho, se nós não cuidarmos com armas espirituais, que acontecerá com o seu país, com o nosso país. Isso é discernimento. E aqui não estou falando de política, estou dizendo que é uma tendência, o homem é podre dentro do seu coração. A Bíblia diz que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Então começa a ficar natural que governantes controlem o judiciário. A parcialidade é justificada quando favorece o meu lado. O erro é concordar com a injustiça quando ela me traz benefício. A verdade bíblica é: Deus abomina a parcialidade. Segundo, juízo justo é princípio da ordem divina. Sofisma é estratégico, mas é pecado e corrupção. Porque para essa narrativa é estratégico isso, mas para nós não. É pecado e é corrupção. Quarto, basta tributar os ricos e gastar mais, assim todos vão ser bem atendidos. A solução do problema social é a taxação dos ricos. Essa é uma ilusão de solução rápida e fácil. A culpa é de um grupo específico, os ricos. Qual o erro? Não se discute a eficiência, não se discute da comunidade as prioridades, a corrupção e a gestão competente. Não se corta gastos, não equilibra as receitas com as despesas, não se estabelece prioridades. E aí a solução é taxar. Meu amigo, eu sou funcionário há muitos anos, sempre paguei imposto. E eu tenho muita dificuldade de engolir impostos que você é tributado 30%, 40%. Mas isso é um princípio que lá na Bíblia um dia Samuel advertiu o povo. Nós queremos o rei, disse o povo de Israel. E Samuel alertou: vocês agora vão ter pessoas, vocês vão ter que servir a esse rei, vocês vão ter que pagar tributação, os seus filhos vão fazer parte do exército desse rei. E é assim que aconteceu, e assim a sociedade se estruturou. Agora, vocês sabem que tem um movimento hoje, mesmo no nosso país, de gente migrando para onde? Para um país vizinho, para o Paraguai. Por quê? Tributação menor. Segundo, custo de vida menor. Terceiro, uma sociedade mais conservadora em termos de comportamento. Nós temos gente dessa igreja que está morando lá. Por isso, então por que a gente tapa o sol com a peneira e não começa a enxergar isso com essas narrativas que são ditas? A verdade bíblica é que Deus exige justiça com responsabilidade, não desperdício. E quem administra deve fazer com fidelidade e prudência. Os nossos governos têm que fazer isso. A Escritura condena a opressão dos pobres, mas também condena os governantes negligentes. Qual é o sofisma? O problema é falta de dinheiro. Não se trata o cerne do problema.
não fala da má gestão, não fala das prioridades distorcidas, não fala da falta de transparência e ausência de zelo com o bem comum, não fala de viagens com gastança, ninguém fala disso. E a gente tem que entender essa narrativa, não é assim mesmo, é tudo pelo social. Sofisma quinto, a necessidade justifica o delito. O pobre não pode ser responsabilizado ou vulnerável. Então, por causa da pobreza ou da vulnerabilidade social, os delitos são ignorados ou tratados como inevitáveis. Então esse cara roubou porque ele precisava, então deixa ele roubar. Não pode pegar isso, se ele precisa, essa é a narrativa. A fortaleza disso aqui é a relativização da moralidade, não tem mais moral. Pode roubar mesmo. Essa é a visão. O certo e o errado deixam de ser princípios universais e passa a depender da condição econômica da pessoa. Qual é o erro? Confunde compaixão com permissividade. Reduz o pobre a uma categoria como se fosse incapaz de responsabilidade. Gera impunidade e injustiça, enfraquecendo a própria ordem social. Qual é a verdade bíblica? Deus defende o pobre, mas não justifica o pecado do pobre. A justiça bíblica significa tratar todos com equidade, não com favoritismo, não os que estão do meu lado, não os meus protegidos, não os meus aliados. A necessidade deve ser suprida, mas delito continua sendo delito. O sofisma é ser pobre ou vulnerável, é ter isenção moral. Eu conversava com alguém dessa igreja que lida aí no meio das notícias e disse: pastor, é uma coisa absurda que aconteceu esses dias, porque assassinaram um indígena numa propriedade de uma pessoa. Esse proprietário nem estava lá, mas veio gente de tudo quanto é lugar do país para prender esse proprietário dessa fazenda. Ele nem estava lá, pastor. Agora, esses dias atrás também, e essa pessoa compartilhava comigo, um proprietário foi morto por um indígena. Ninguém falou nada. Essa é a narrativa. E isto é ruim. E você precisa entender isso. Sofisma. Carnaval é apenas cultura. Quem critica é moralista. A discussão moral é anulada em nome da cultura. E falamos sobre isso. Permissividade moral revestida de relativismo cultural. Exclui o cristão o direito de refletir moralmente sobre práticas que promovem excesso. Não concordo com a bebida, não concordo com as drogas, não concordo com o aborto. A verdade bíblica é que a cultura precisa ser discernida. E o cristão não demoniza pessoas, mas ele avalia comportamento. E o sofisma de trás disso é que a cultura não pode ser questionada. E por fim, a justiça é dividir riqueza mesmo sem trabalho ou responsabilidade. Aqui a justiça social é reduzida à redistribuição automática, sem relação com esforço, vocação e contribuição. Há um paternalismo econômico que perpetua a dependência. Isso é ruim, é uma narrativa. E ignora a dignidade do trabalho. A verdade bíblica. A Bíblia defende o socorro aos necessitados, mas ela condena a ociosidade, a preguiça e incentiva o labor responsável. A Bíblia fala isso. Justiça, o sofisma deles. Justiça é igualdade de resultados. Não importa o processo. Meu irmão, eu planto uma hortinha. Se eu não aguar todo dia, se eu não plantar, se eu não der um duro naquele lugar, se eu não suar, se eu não me cansar, eu não como. Eu aprendi isso. Quem não trabalha, não coma. Isso é um princípio bíblico. E não vou entrar nem no mérito das cotas sociais que existem para todo tipo de coisa, sem entrar no aspecto de mérito. Ah, você é o quê? Então você pode. Como é isso? Pois bem, o que todos esses sofismas têm em comum? Deturpam verdades bíblicas, invertem valores, criam emoções que escravizam, trazendo medo, ódio, ideologia, culpa e vingança e contradições e conflitos. Substitui a mente de Cristo por mentalidades do século. Então tem muitos dentro da própria igreja que defendem mais a ideologia do que a verdade do evangelho. E dificulta o testemunho cristão, levando a extremos legalismo ou permissividade. Por favor, pensem biblicamente e não ideologicamente. Defenda os princípios da Bíblia. Anda com a Bíblia na mão. Hoje, depois do primeiro culto, um irmãozinho chegou: pastor, estou com a Bíblia aqui, vou andar com a Bíblia todo dia. Se alguém chegar para mim e falar alguma coisa, está na Bíblia? Então não quero, tem que estar na Bíblia. Mostra para mim que está na Bíblia. É esta postura cristã que você precisa ser desafiado a ter. O ano que vem vai ser muito complicado abordar esse tema. Por isso que estamos fechando o mês de novembro tratando disso. É isso aí. Falei.
Quero convidar você a se colocar em pé. Defenda a sua fé enfrentando as narrativas com armas espirituais. Muito cuidado, meu querido, para não ser ludibriado, enganado com as narrativas. Exercite seu senso crítico à luz dos valores cristãos delineados nas Escrituras Sagradas. Analise e verifique se na sua própria mente já não criou uma fortaleza e um cativeiro e um sofisma que tem te impedido de enxergar as verdades bíblicas. Não vá na força do braço, não entre na carne. Utilize as armas espirituais para destruir, anular, punir e levar todo o pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Que o Senhor te ajude e me ajude. Essa canção fala das nossas lutas espirituais. Vamos nos revestir da armadura para enfrentar. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e céu. Nossa luta na verdade não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. O Senhor está levantando o grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e céu. Nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá. Virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em toda a vontade do Pai. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em toda a vontade do Pai. Pai, nós queremos ser uma igreja, um grande exército que faz frente a todas as hostilidades do mal. Nós nos opomos a todo o principado, toda a potestade, todas as forças espirituais do mal, todos os dominadores desse mundo tenebroso, com a verdade do Evangelho. Nessa noite, Senhor, como crentes em Jesus, nós queremos ser fiéis à Tua palavra. Queremos nos revestir de toda a armadura do Senhor, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a bota do Evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, orando em todo o tempo. Senhor, faz isso no meio do Teu povo. Prepara a gente capaz de defender o Evangelho, de defender a Tua palavra. Pai, e se tem pessoas que estão com seus pensamentos cativos e dominados às ideologias, no nome de Jesus, que sejam quebrados esses sofismas e toda a altivez humana, toda a fortaleza construída em estruturas mentais, ideológicas, na mente e no coração das pessoas. Levanta um povo cativo ao conhecimento de Jesus e fiéis à palavra, em nome de Jesus. Amém.